Unplug, o programa feito pelos monitores da Unbox. Olá pessoal, muito bom encontrar vocês mais uma vez aqui na Plug Rádio USCS. Sejam todos muito bem-vindos. Esta é a edição do Unplug dessa sexta-feira, 1º de setembro de 2023. Eu sou a Ana Júlia Chagas. E eu sou Rafael Daril. Fiquem ligados nas notícias da semana, esporte, giro USCS e muitas dicas culturais para que possam aproveitar o fim de semana. Presidente Lula afirma que criará ministério para impulsionar pequenos e médios empreendimentos. Você sabia que existe uma competição anual de sinuca aqui no ABC? Existe. Trata-se dos Jogos de Bar, uma tradição em Ribeirão Pires. Um dos festivais mais aguardados do ano, o The Town, está mais próximo do que nunca. Os shows começam neste final de semana. Prepare a pipoca e coloque um filme, porque o Giro USCS conta para você tudo sobre o Cineclube USCS, em um bate-papo com o Victor Kenzo. E no Em Pauta da semana, uma conversa sobre o Setembro Amarelo e a campanha de prevenção ao suicídio, com o psicólogo Eugênio Brajão. Continue conosco, o Unplug está só começando. O jornaleiro não passou, mas viemos te salvar. Está no ar as notícias da semana. A venda de imóveis teve queda, mas o número de locações cresce no Grande ABC. A afirmação é resultado e pesquisa realizada pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo, o CRES-SP. A instituição comparou os mercados de venda e locação de casas e apartamentos na região e constatou que em julho houve uma queda de 7,35% nas vendas de imóveis, enquanto o volume de contratos de locação no mesmo período teve alta de 13,16%. Apesar das taxas de juros terem diminuído, ainda continuam em alta. Então, mesmo quem tem dinheiro sente-se inseguro para comprar um imóvel. Por isso, partem para a locação, pontuou Marcelo Bigutti, diretor de locação da construtora M. Bigutti. Ainda de acordo com Bigutti, um outro motivo para justificar o comportamento se dá em razão de, atualmente, a população ser mais agressiva e menos conservadora. De forma geral, a nova geração não é patrimonialista, diferente dos mais velhos, que ainda preferem comprar seu próprio imóvel. Bigutti relata que nos dias atuais, independentemente de a pessoa ser casada ou solteira, a busca se dá muito mais para o aluguel de imóveis. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que criará um ministério para tratar de assuntos relacionados à pequena e média empresa, atendendo assim quem quer empreender no país. Durante a campanha eleitoral em 2022, Lula defendeu a criação desse ministério, mas ao definir a estrutura ministerial, os pequenos negócios foram contemplados pela Secretaria da Micro e Pequena Empresa e Empreendedorismo, que faz parte do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Em entrevista ao canal Gov, Lula afirmou saber que tem muita gente que não quer ter a carteira assinada. Ele garante que está cheio de gente que está querendo ser empreendedor individual ou ser empreendedor coletivo. O presidente também destacou que os pequenos negócios geram de 60% a 70% dos empregos formais do país. O novo ministério deve acomodar um dos novos ministros que serão anunciados em breve pelo chefe do executivo para aproximar os partidos PP e os republicanos de base parlamentar do governo no Congresso. Os deputados federais André Fufuca, do PP do Maranhão, e Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, são cotados para ocupar os cargos. A partir do próximo ano letivo, estudantes do ensino médio poderão optar por cursar as disciplinas do itinerário formativo na modalidade ensino técnico, nas escolas da rede estadual ou instituições parceiras. Para 2024, a expectativa é que sejam oferecidas 6 opções de cursos, dentre eles estão Administração, Desenvolvimento de Sistemas, Apoio Pedagógico na Educação Básica, Enfermagem, Farmácia, Logística e Vendas, em escolas de tempo parcial e integral. A carga horária irá variar entre 1.000 e 1.200 horas de duração. Todos os cursos estão organizados por eixos tecnológicos, dentre as opções constantes no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, o CNCT. Ciência de dados e apoio pedagógico na educação básica serão oportunizados em caráter experimental. No ABC, serão 54 unidades da rede com vagas disponíveis para jovens da segunda série. A Prefeitura de São Caetano abriu inscrições de concurso para
empregos públicos de nível fundamental, médio, técnico e superior. São 578 vagas de contratação imediata, além de cadastro reserva. Segundo o secretário de Planejamento, Matheus Gianello, as bases do concurso são Educação, Saúde e Segurança. Das quase 600 vagas, cerca de 450 são para essas áreas essenciais, 94 são destinadas para guardas civis municipais e mais 67 para agentes comunitários de saúde, para aprimorar o programa Saúde da Família. O edital também visa suprir vagas na educação. Serão contratados 213 professores para ensinos infantil, fundamental e médio. A inscrição pode ser registrada até às 11 da noite do dia 5 de outubro, sendo esse o primeiro concurso sul-caetanense desde 2018. O edital, com todas as informações, está publicado no Diário Oficial Eletrônico. As provas devem ocorrer nos dias 18 e 19 de novembro em São Caetano e São Paulo. No site www.idecam.org.br ou no site da Prefeitura podem ser encontrados os atalhos para formulários da inscrição. Se liga que agora é a hora dos esportes. Shopping São Bernardo Plaza lança corrida com pets e as inscrições estão abertas. Trata-se de uma oportunidade emocionante para os amantes de animais de estimação e esportes. Estão abertas as inscrições para a corrida 5K Animal, um evento que promete unir diversão, atividade física e momentos especiais entre os donos e os seus fiéis companheiros de quatro patas. Com o intuito de ser inclusiva, a corrida contará com trechos internos e externos. As opções de corrida são 5K humanos para um trajeto de 5 km e 2K eu e meu pet para a distância de 2 km, sendo as duas no próprio shopping. Todos os corredores e pets que completarem o percurso ganharão uma medalha de participação, porém os kits individuais de corrida são diferenciados, de acordo com a opção escolhida. Para aqueles que ainda estão em busca do companheiro de quatro patas, a instalação conta com feiras de adoção todo último domingo do mês. O evento ocorrerá dia 22 de outubro, porém, o primeiro lote promocional é válido até 7 de setembro. Para mais informações e inscrição no evento, basta acessar o site minhainscrições.com.br e procurar pelo nome do evento e do shopping. Você sabia que já existe uma competição anual de sinuca aqui no ABC? Jogos de bar já são tradição em Ribeirão Pires. A competição reúne nesta edição competidores de 16 equipes que disputam sinuca entre si. As partidas são realizadas em diferentes bares da cidade. O evento promovido pela Prefeitura envolve a Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer, juntamente com o Centro de Treinamento e Congresso Técnico do projeto Jogos de Bar, e para que assim o torneio seja realizado da melhor forma possível. Nilson Vieira de Lima, proprietário há 4 anos do bar Nilcris, um dos participantes, destaca a relevância dos jogos, alegando que o evento é muito importante para o comércio local, além de ser uma competição saudável. Legal, né? Os jogos são às 10 horas da manhã, todos os dias, e a competição tem duração até o dia 22 de outubro, quando ocorre a tão esperada final, no qual o local ainda será definido. Atenção, amantes do tênis! Um dos mais importantes eventos esportivos em Nova York está em andamento e ocorre até o dia 10 de setembro. A US Open de tênis é um dos torneios mais prestigiados da modalidade, atraindo jogadores talentosos e fãs apaixonados todos os anos. O torneio é conhecido por sua atmosfera vibrante e emocionantes partidas que ocorrem nas quadras duras de Flushing Meadows, no Queens. O formato do US Open é baseado em partidas eliminatórias, o que significa que os jogadores competem vigorosamente para avançar de rodada em rodada. O formato torna a competição cada vez mais emocionante, já que cada ponto conquistado tem grande importância. As partidas são realizadas em diferentes horários, proporcionando aos fãs a oportunidade de acompanhar os jogadores favoritos em ação, seja durante o dia, tarde ou até noite. Além das partidas individuais, o US Open também inclui torneio de duplas, mistas e juvenis, oferecendo uma ampla gama de competições para os jogadores e espectadores desfrutarem. Com uma história rica e tradição no mundo do tênis, o torneio continua a ser um evento de destaque, contando também com atividades, eventos, atrações e uma ampla variedade de opções para a alimentação nos arredores do complexo.
Para você que pretende acompanhar os jogos, o torneio é transmitido no Brasil pelos canais Sport TV, ESPN e Star Plus. A tão aguardada final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo promete ser um espetáculo de futebol emocionante e imprevisível. Durante a última semana, foi definido através de sorteio que o palco da decisão seria o icônico estádio do Morumbi, o que é motivo de alegria e esperança para tricolores de todas as idades, que comemoraram muito a oportunidade de jogar a tão esperada decisão em casa. Outro destaque crucial é o combate entre os técnicos de ambos os times, que apesar de não entrarem em campo para jogar, vêm protagonizando resultados através de suas táticas e estratégias. De um lado, Jorge Sampaoli, treinador rubro-negro que luta por sua permanência no clube após diversas eliminações em campeonatos importantes, sendo a mais recente a derrota para a Olímpia na Libertadores. Do outro, Dorival Júnior, ex-treinador do Flamengo, que busca o tão sonhado título da Copa do Brasil com o São Paulo, que após sua chegada é claramente outro clube. Os confrontos estão marcados para os dias 17 e 24 de setembro, realizados no Maracanã e Morumbi pela ordem. Fique atento para as datas da liberação da compra dos ingressos, que devem acontecer nos próximos dias. Importante ressaltar que as compras são realizadas nos sites oficiais de cada clube. Giruskis, vocês perguntam e a gente responde. O Giruskis de hoje vai responder a pergunta de um aluno de produção audiovisual sobre como funciona o Cineclube USCS, que deixou a dúvida na nossa caixinha dos stories, disponível a todos sempre às terças e quintas. A pergunta do nosso colega foi sobre as próximas edições do evento, e para responder a questão, chamamos agora Camila Carvalho. Olá Camila, bem-vinda ao Giruskis. Olá, Ana Ju e Rafael. Obrigada. Aqui no Prédio C do Campus Barcelona, temos alguns cartazes colados, divulgando o Cineclube USCS. E por isso, um colega de Publicidade e Propaganda perguntou como funciona o projeto. E para responder essa pergunta, tenho o prazer de conversar com Vitor Kenzo, aluno do último semestre de Produção Audiovisual e idealizador do Cineclube USCS. Kenzo, seja bem-vindo e obrigada por nos atender no Sigiro USCS. Olá, Camila. Olá, rádio. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Que bom. Então, vamos começar. O que é o Cineclube USCS? O Cineclube é um projeto que a gente idealizou faz um pouco de tempo, final do semestre passado, que consiste em integrar tanto os alunos da ECRI e os alunos de produção audiovisual em exibições, em oficinas, em conversas, em pesquisas relacionadas ao mundo do audiovisual e ao cinema. Entendi. A ideia de um cineclube na universidade é muito boa. E como é que ela surgiu? Eu acho que era uma vontade, principalmente da minha sala, do pessoal da minha sala, de ter alguns projetos relacionados para o pessoal de produção audiovisual em si, né? E a cinema em geral, porque a gente viu que muitos outros cursos, tanto daqui da ECRIA, em algumas participações de alguns eventos, e até em outros campos, assim, em outros cursos fora do campus do Barcelona, tinham eventos, tinham palestras, tinham coisas relacionadas, assim, e que a gente não tinha muita coisa pra gente, né, de produção audiovisual relacionada ao nosso mundo, porque também é um curso bem rápido, assim, só 2 anos de curso, assim, e passa muito rápido, então a gente não tem muito essa noção muito de pertencimento aqui. E em torno disso, a gente foi conversando com o professor Luciano, que é o nosso coordenador, né? A gente foi organizando, mostrando as ideias. Final do semestre passado, a gente teve a ideia, conversou com ele, porque esse projeto não é só idealizado por mim, né? Eu estou fazendo juntamente com a Ellen e com a Fernanda, que também já foi monitora aqui da Unbox. E a gente está organizando junto e lançando ele nesse semestre. Entendi. Vitor, o estudante tem que se inscrever para participar da oficina e alunos de todos os cursos são bem-vindos? Não precisa se inscrever. Normalmente a gente está divulgando agora pelo Instagram e por esses cartazes. Por enquanto a gente só está pensando no pessoal aqui da ECRIA, dos cursos de comunicação em si. Depois eu acho que a gente até pode expandir para outros cursos, mas eu acho importante principalmente ter essa integração entre os cursos de comunicação, principalmente porque esses filmes que a gente exibe, né, tem muito a ver com criatividade, tem muito a ver com maneira diferente de você expressar através de uma câmera, né, através de uma linguagem cinematográfica e audiovisual.
Então, acho que isso é importante não só para o pessoal de PAV, né, de produção audiovisual, como dos outros cursos que consistem nessa parte mais criativa, né? E falando nisso, que tipos de filmes estão sendo exibidos? Os professores indicam filmes de caráter acadêmico? A curadoria é feita por nós, eu, a Ellen e a Fernanda. Tem algumas coisas que são alguns filmes que os professores falam relacionados. A gente está planejando também fazer algumas exibições de filmes que estão relacionados a temas que os professores falam bastante em aula. Só que são filmes que a gente não procura tanto um lado muito popular ou muito que está na moda, assim. Mas a gente vai exibir justamente filmes que expressam uma linguagem um pouco diferente da habitual que a gente vê na Netflix ou no stream em geral, né? E a exibição é sempre no mesmo local? Por enquanto, é sempre no mesmo local, que é a sala 210, que inclusive é a nossa sala de produção do quarto semestre de produção audiovisual. Entendi. Mas a gente talvez esteja vendo que uma hora ou outra possa ser outro local talvez um pouco maior, né? Entendi. E é possível ganhar a ACC? O que é preciso fazer para ganhar as horas complementares? Então, pergunta bem polêmica, né, da ACC. Porque a gente já conversou com o Luciano, que ele está vendo isso com o pessoal que faz a burocracia da ACC, tanto para divulgar, né, como para contar as horas mesmo. Mas, por enquanto, a gente não tem um prazo mais ou menos de ver quantas horas vão ser ou para que grupo, né? Só que a gente já está fazendo, a gente sempre faz lista de chamada, né? Então, independente disso, sempre o pessoal que está participando, uma hora ou outra, acho que vai ganhar a CC, né? Isso que eu posso, pelo menos, garantir, porque a gente faz justamente para isso, porque, igual que eu estava conversando com uma amiga esses dias, não necessariamente é um negócio meio obrigatório, assim, para você ver lá, assistir o filme e ser só isso, né? E você ganhar as horas. É pra gente estar lá e depois ter um debate, discutir um pouco da relação do filme, né? E falando nisso, o que os alunos debatem depois que acaba o filme, né? Qual é a carga cultural? Então, é engraçado porque no começo eu achei que as pessoas iam interagir muito mais. E que eu ia ficar, tipo, meio que só mediana, uma coisa ou outra, mas acabou eu tendo que falar muito, assim, da relação do filme, do contexto que o filme foi feito, algumas curiosidades sobre o filme, algumas das minhas percepções próprias em relação ao filme. Mas é engraçado que depois, tipo, as pessoas começam a se soltar aos poucos, né? Não necessariamente você perguntar para determinada pessoa o que ela achou, mas abrir um debate para as pessoas refletirem um pouco das relações do filme, dos personagens. E justamente, às vezes, são uns filmes um pouco mais estranhos, mais undergrounds, que as pessoas, aos poucos, eu acho que elas talvez tenham essa concepção que as coisas precisam ser muito bonitinhas ou precisam ter muito uma lógica, assim, e não confiar e tentar desvendar um segredo, o que realmente uma obra quer dizer. E eu acho que é muito mais sobre o que você percebe, né? Toda a sua capacidade cultural, de memória, o que você acha mesmo que o filme simbolizou ou te impactou de determinada forma, tentar expressar nesse debate, conversar, falar das relações do filme. E acabam saindo muitas análises, muitas perspectivas muito interessantes nesse processo, que às vezes até você mesmo não repara e acha interessante. Eu acho que a parte do debate é uma das mais gostosas, além de exibir o filme, né, é você conversar sobre as relações do filme, o que ele te faz pensar, o que ele te faz lembrar de outros filmes também referentes, porque a gente também tem um grupo de WhatsApp, né, que a gente fica trocando alguma ideia assim, e que lá a gente pode interagir um pouco mais, de mandar referências, mandar coisas que a gente acha que estão relacionadas ao filme em si. Entendi. Muito obrigada, Kenzo, graduando do 4º semestre de produção audiovisual, pela sua participação aqui no Giro UFSC e pelas suas informações. Eu adorei o nosso bate-papo, Kenzo. Eu que agradeço pelo espaço, Camila, avisando que todos os detalhes, todas as novidades, a gente tem o nosso grupo de WhatsApp que você encontra aqui no campus, o QR Code para acessar ele, e o Instagram, que é Cineclube UFSC. Lá você pode perguntar coisas, sugerir coisas novas, já que é um projeto novo, e a gente está sempre aberto a novas ideias. Muito bom. Volto com vocês do estúdio, Ana Júlia e Rafa. Obrigada, Camila. Lembrando que todas as terças e quintas temos uma caixinha no story do Instagram da Ecria para que você traga a sua pergunta aqui para o nosso quadro Giro UFSC. Você pergunta e a gente responde. Não fique com dúvidas, mande sua pergunta pra gente. Em pauta, a nossa entrevista da semana.
Começa hoje o Setembro Amarelo, a maior campanha anti-estigma do mundo, dedicada à conscientização e prevenção do suicídio. O suicídio é um problema de alto impacto social que atinge pessoas no mundo inteiro. De acordo com a mais recente pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, em 2019 foram registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar com os episódios subnotificados. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média 38 pessoas cometem suicídio por dia. Entre jovens, os números são igualmente preocupantes. Segundo dados da Secretaria da Vigilância em Saúde, em nível nacional, entre 2016 e 2021, houve aumento de 49,3% nas taxas de mortalidade de adolescentes de 15 a 19 anos por suicídio. Diante desses números, é de extrema importância debater sobre o tema. Por isso, conversamos agora sobre as principais questões acerca da saúde mental e prevenção do suicídio, com o psicólogo Eugênio Brajão. Olá, Eugênio, bem-vindo ao Em Pauta. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. A primeira pergunta é: qual a importância de campanhas como o Setembro Amarelo para a prevenção ao suicídio? Bom, nós temos na psicologia uma questão muito importante. Eu só posso mudar uma coisa a partir do momento que eu falo sobre essa questão. Se eu não discuto, se eu não falo, eu não tenho como transformá-la. A campanha do Setembro Amarelo, como todas as outras campanhas, elas são importantes justamente para a conscientização de que o problema existe e que ele acontece. Se a gente não falar sobre ele, como que a gente pode mudar alguma coisa? Então, para que haja uma reflexão, exatamente. Eugênio, nem sempre uma pessoa que pretende tirar a própria vida, ela manifesta essa intenção para alguém. Mas há alguns sinais que demonstram a intenção dessa pessoa? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o suicídio, na verdade, ele é a ponta do iceberg, né? Ele é o final da história, infelizmente. O que leva uma pessoa ao suicídio? A questão principal que precisa ser tratada, na verdade, é a questão da depressão. Porque toda pessoa que se suicida porque está em depressão. Então, uma pessoa que não trata uma depressão, né, a depressão ela é muito visível, né? Desânimo, falta de alimentação, etc. e tal. Tem uma série de sintomas que elas são manifestados. Algumas pessoas sinalizam dizendo que pretendem tirar a vida, sim, né, infelizmente. E o problema é que muitas vezes as pessoas não são levadas a sério. Acham que é manha, que é... tá com frescura, isso é falta de trabalho, isso é falta de ter o que fazer. Não acreditam que uma pessoa com 13, 14, 15 anos possa cometer suicídio. Pode. Nós temos, inclusive, registros atuais de crianças cometendo suicídio, né? O que era uma coisa que até então não era diagnosticada. Infelizmente, nós temos depressão infantil e ela é real e ela acontece. Então, a depressão ela pode acontecer em qualquer momento da vida e, consequentemente, o suicídio também. E o que fazer se eu mesmo ou alguém que eu conheço estiver em perigo iminente? Quais os recursos disponíveis para quem precisa de ajuda? A primeira questão é ter atenção com o que a pessoa está fazendo e com o que eu sinto, né? Sentimento de vazio, tristeza, né? Mudança de comportamento, pessoa, às vezes até mesmo a questão da fala. Se eu, por exemplo, tiver um sintoma desse, como foi colocado na pergunta, o que está me levando a esse tipo de situação? Então eu preciso mudar a situação. Da mesma forma que a gente falou, se a gente não falar sobre o assunto, eu não tenho como resolvê-lo. Então o assunto precisa ser discutido. A depressão em si precisa ser discutida. O que a pessoa sente precisa ser falado, precisa ser colocado para fora. E existem 3 situações muito importantes. Uma, a terapia, onde eu vou falar sobre essa questão e as questões que me trazem esse sentimento, né? A psiquiatria, onde eu vou entrar com uma medicação, aonde eu vou tratar os sintomas, que é o que? A tristeza, a angústia. E para melhorar, eu preciso sim ter uma medicação. As pessoas tomam remédio para dor de cabeça tranquilamente, tomam remédio para dor de estômago tranquilamente, mas quando se fala de uma questão psiquiátrica como a depressão, que é uma questão séria, as pessoas têm preconceito. Então a primeira questão é quebrar o preconceito. Se eu não quebrar o preconceito, se eu não falar sobre o assunto, se eu não tiver uma atitude diferente da que temos tido até então, esses números continuarão aumentando, esses números continuarão piorando. As pessoas continuarão tendo uma condição de depressão e, consequentemente,
uma condição de suicídio. Você disse sobre essa parte, né, das pessoas não levarem a sério e acharem que não é uma doença. Mas há algum distúrbio de saúde mental que está atrelado ao ato de suicídio? Vários, não só um. O primeiro deles é a depressão, né? Dentro das coisas do CIDS, né, que é o Código de Doença Internacional, algumas das doenças que mais têm índice de suicídio é o transtorno afetivo bipolar, onde a pessoa oscila, consequentemente, na condição do seu transtorno de humor. Ou ela está muito eufórica, que na verdade é também uma forma depressiva de tentar esconder o que ela sente, ou é a depressão profunda, onde a pessoa está totalmente apática. Tanto uma coisa quanto a outra. Esquizofrenia é uma outra doença mental que também gera, porque a pessoa tem alucinações auditivas, tem alucinações visuais e também tem a condição da depressão. Inúmeras doenças outras podem ser catalogadas porque, no fim das circunstâncias, elas vão culminar com a condição da depressão. A ansiedade, que é uma coisa que nós temos ansiedade de uma forma geral. Todos nós temos ansiedade. Eu falo que até peixe tem ansiedade. Está lá o peixe nadando, aparece um tubarão, opa, fica ansioso, fica estressado, né? E ele que nade, porque senão ele vai virar jantar, ou o café da manhã do tubarão. Então, o estresse, que gera ansiedade, que é uma ansiedade de uma forma desenfreada, gera outros transtornos, como o estresse pós-traumático, e por fim, numa cadeia, né, um efeito em cadeia, vai gerar também a depressão. E aí todas essas coisas somadas vão acabar por gerar o suicídio. E após o Setembro Amarelo, como podemos continuar a promover a conscientização sobre saúde mental? A gente não pode parar de falar, né? O Setembro Amarelo é uma luz que nasceu aí, né? Ela surgiu no Brasil, inclusive, por um psicólogo de Uberlândia. A depressão, ela está aí, ela vai continuar, né? No começo da abertura do programa, vocês colocaram sobre o número de pessoas que morreram de depressão por ano. Essas pessoas continuam morrendo, de suicídio, na verdade, né? Consequentemente, por causa da depressão. Essas pessoas continuam morrendo. A primeira questão é quebrar esses preconceitos, principalmente quando alguém fala que está triste, quando a pessoa fala que está precisando. Sim, a gente vai ter momentos de tristeza, né? Essa ilusão que a gente vai ser feliz o tempo todo, isso não existe. A gente vai ter momentos de tristeza, momentos de alegria, mais feliz e tal. Mas quando a gente fala de uma tristeza constante, que angustia, que machuca, que fere, que tira o ânimo, que tira a vontade de viver, entenda que a pessoa, ela não comete o suicídio porque ela simplesmente quer se matar, porque a dor dela é tão grande, a angústia dela é tão profunda, que ela vê na morte a única forma de parar com esse sofrimento. Ela não aguenta mais do que ela está sofrendo. É o desespero, é a condição final disso. E para encerrar, quais as medidas que podemos adotar para promover a nossa própria saúde mental? Excelente, né? A terapia é uma delas. Se for o caso, caso a pessoa adoecer, a medicina tem a psiquiatria. Outras formas de saúde mental. Faça coisas que você goste, né? Faça atividades físicas. Essa é uma questão muito importante que as pessoas negligenciam muito. Por que atividade física? Porque dentro do nosso organismo nós temos substâncias químicas que, quando a gente começa a exercer uma atividade física ou fazer alguma coisa que a gente gosta também, a gente gera dentro de nós substâncias que são antiestressantes, como dopamina, ocitocina, por aí vai. Essas substâncias, como são antiestressantes, elas também diminuem a nossa ansiedade. Se eu diminuo o meu estresse, diminuo a minha ansiedade, eu também gero em mim uma condição de evitar a depressão. Porque a depressão é um estágio final de uma crise de ansiedade muito grande, de uma evolução desses processos, entende? Então, quando eu melhoro essa condição, quando eu tenho uma atividade física regular, né, não quer dizer também que tudo que eu falo que é demais é veneno, né? Atividade física em condição exagerada, peraí, por que eu estou fazendo tanto exercício? Fazer uma atividade física legal, de uma forma legal, andar de bicicleta, nadar, passear, né, assistir um filme, fazer todas essas coisas, estar com pessoas que você gosta, não se isolar. O ser humano é um ser social, né? Os dados que vocês trouxeram são de 2019, ou seja, antes da pandemia. Na pandemia, a gente teve um aumento significativo de casos de suicídio.
é porque a gente ainda não teve uma pesquisa muito profunda, sério. Mas o aumento dentro da pandemia foi grande. Inclusive, de pessoas na faixa dos 19 aos 23 anos, que foi a taxa que mais aumentou de suicídio. Então, a gente tem que olhar para essas condições de mudança de comportamento, mudança de práticas. Dar tempo para mim, para que eu possa aliviar as minhas tensões. Às vezes, pode ser fazer uma arte marcial, pode ser tomar um café com amigos ou sozinho, mas fazer coisas que você gosta, mas dentro das coisas que você gosta, inserir-se em uma atividade física que você goste, como dançar, capoeira, natação. Tem uma série de coisas que podem ser feitas. Certo. Agradecemos a participação do psicólogo Eugênio Brajão aqui no Em Pauta dessa sexta-feira. Muito obrigada, Eugênio, pela sua participação. Disponha. Qualquer coisa que precisarem, é só chamar. Uma boa tarde a todos. Cultura. Se liga na dica. O evento de música mais esperado do ano finalmente chegou. O The Town começa neste dia 2 com MC Hariel, MC Rian SP e MC Cabelinho. Já as atrações internacionais ficam por conta de Iggy Azalea, Post Malone e a diva pop Demi Lovato. Luísa Sonza e Alok abrem o segundo dia de shows. No domingo, dia 3, Bibi Rexha vem logo depois. E para finalizar a noite, o show mais aguardado de todos, Bruno Mars, que faz a primeira apresentação dele no The Town 2023. O ingresso para a diária custa R$ 815 e R$ 416 a meia. Para o dia 3, no show do Bruno Mars, os ingressos se esgotaram em menos de 1 hora, batendo todos os recordes. Agora, quem ainda não garantiu sua entrada pode encontrar no site oficial do evento, thetown.com.br/ingressos, somente para os dias 2 e 7 de setembro. Atenção amante da culinária asiática! O Centro Cultural Coreano do Brasil realiza um festival de comida coreana que começa hoje, dia 1º de setembro. Com entrada gratuita, o festival conta com exposições de alimentos, degustações, cursos e oficinas sobre a culinária tradicional coreana. A mostra rola de segunda a sexta, entre 10 horas da manhã e 6 horas da tarde, do dia 1º de setembro a 6 de outubro. Para as oficinas e degustações elaboradas, você pode conseguir seu ingresso gratuito no site www.eventbrite.com.br, repetindo, www.eventbrite.com.br. O festival ocorre na sede do CCB, que fica na Avenida Paulista, número 460. O maior parque temático de infláveis da América Latina chega em São Caetano do Sul. A atração é recebida pelo Parque Shopping São Caetano e conta com brinquedos do universo Gloob. Mas não se engana se acha que esse parque se limita somente às crianças. Ele conta com mais de 4.000 metros quadrados e 6 diferentes atividades no estacionamento do shopping com arenas, obstáculos, escaladas, tobogãs e labirintos para diversão com toda a família. Os ingressos variam entre R$ 70 e R$ 350 e podem ser garantidos na plataforma Eventim ou na bilheteria local, aberta junto com o parque entre 1 da tarde e 9 horas da noite, de segunda a sexta, exceto em dias chuvosos. O Parque Shopping São Caetano do Sul fica na rua Alameda Terracota, número 545, no bairro Cerâmica. Partiu cineminha? O Cine Autorama é uma experiência única em São Paulo e vai apresentar as últimas sessões nesse fim de semana. O cinema Drive-In conta com 120 espaços para carros e 20 cadeiras para que você possa se acomodar no Memorial da América Latina. E melhor, tudo de graça! Neste fim de semana serão exibidos 4 filmes. Amanhã, o filme Pequena Miss Sunshine abre à noite às 7 horas e logo em seguida, o público pode acompanhar a trajetória da vida do rei do rock. O filme Elvis começa às 9h30 da noite. Já no domingo, dia 3, o filme 45 do segundo tempo vem para os amantes do cinema nacional, que podem aproveitar a partir das 7h30 da noite. E para completar esse fim de semana recheado, o musical de sucesso de críticas Dirty Dancing, Ritmo Quente, embala e cativa a partir das 9h30 da noite. Separe a pipoca e os amigos e vá curtir as exibições do Cine Autorama. Anote o endereço, Avenida Mário de Andrade, 674, na Barra Funda, em São Paulo. O Unplug fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Eu sou a Ana Júlia e desejo um ótimo final de semana para vocês. E eu sou Rafael Dario e desejo uma ótima sexta e excelente final de semana.
Esperamos vocês todas as sextas às 5 horas da tarde. Estamos no site da Plug Rádio USCS, no Spotify e também no canal do YouTube da nossa rádio. Tchau, tchau, esperamos vocês. Tchau, tchau! Termina aqui mais uma edição da OnPlug. Obrigada por ficarem conosco. Na próxima sexta, às 5 da tarde, tem mais.